Vamos recitar juntos 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Vamos dizer juntos? Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. 1 João capítulo 2, versículo 6. Se conseguir colocar aí para a gente falar com mais intensidade. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Vamos juntos? Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus e aqui está falando acerca de Jesus Cristo. Quem afirma que permanece em Jesus Cristo deve viver como Jesus Cristo viveu. Eu quero ainda agradecer a presença da Raquel e suas filhas, a Mariana e Luísa. Raquel está aqui, ela foi levar as crianças lá dentro, né? Mas transmita então a nossa gratidão à presença dela e de suas filhas nesse instante. Esses foram os visitantes que chegaram a informação até mim. Meus irmãos, nós estamos iniciando então, esse é o primeiro domingo de junho. O mês que nós chamamos de mês da vida discipular, mês de junho, e o tema que nós vamos trabalhar todo esse mês é vivendo como ele viveu, baseado em 1 João 2,6, vivendo como ele viveu. Eu tenho convidado todos a participarem desses 30 dias de junho, 30 dias vivendo como ele viveu, através das meditações. Nós temos enviado todo dia no seu grupo, no WhatsApp, no grupo da igreja. Talvez você receba no seu celular, eu envio. Se não está recebendo, fala comigo. Talvez eu não tenha o seu contato ainda, mas eu tenho enviado para cada irmão a devocional diária, de um tema daquilo que você pode praticar para poder dizer, eu estou vivendo como Jesus viveu. E nós começamos a refletir e temos então tanto recebido as mensagens devocionais por escrito, como também no nosso programa, Devocionais com Deus, de segunda a sexta, de 8 horas da manhã, também tem sido trabalhada essa temática, vivendo como ele viveu. Você deseja viver como Jesus viveu todos os dias? Então, desenvolve o hábito, a disciplina de meditar nessa palavra que nós temos compartilhado. Mas, meus irmãos, hoje, a mensagem dessa noite tem como tema os significados da entrega de Cristo. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor. Jesus Cristo, ele se entregou na cruz do Calvário por nós, e nós estamos refletindo sobre esse tema, o que significa a entrega de Jesus na cruz do Calvário por nós. Eu quero convidar você a ler comigo, acompanhar a leitura de 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 2. 1 João 1, do 5 até o 6 do capítulo 2. Eu vou ler o versículo ímpar, convido os irmãos a lerem os versículos pares. Diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, agora os irmãos, 6, 4. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Pai, mais uma vez nós nos dirigimos à tua palavra, palavra que é viva, palavra que é eficaz, a revelação do Senhor para a nossa vida. E, ó Deus, o nosso desejo é mais uma vez ouvir a Tua voz pela Tua palavra que nos é revelada. Que nessa noite nós possamos, mais uma vez, sermos tocados pelo Senhor. E possamos sair daqui de modo diferente, porque quando o Senhor nos toca, nós somos transformados. Faz isso, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós voltamos, para quem não estava aqui hoje pela manhã, nós voltamos à primeira carta do apóstolo João e pretendemos então continuar o estudo nessa carta. Eu disse logo no início, alguns meses, que essa carta, ela é um convite de Deus para um relacionamento de amor conosco. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Isso fica muito claro quando João, ele nos convida, no versículo 3 do capítulo 1, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E no versículo 4 ele diz, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. João, o discípulo amado, nos convida ao relacionamento de amor com aquele com quem ele caminhou e com quem ele também experimentou o amor do Pai, Jesus Cristo. Mas aí nós caminhamos ao longo de alguns domingos, no capítulo 1, e vimos que há um obstáculo para esse relacionamento com Deus. E esse obstáculo nós encontramos a partir do versículo 7 até esse versículo 2 do capítulo 2, é o pecado. O pecado, ele se tornou esse obstáculo para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. É uma barreira, é um impedimento. E a gente percebe ao longo do texto que muitas vezes nós tentamos algumas soluções, mas existe a solução bíblica para esse obstáculo ser vencido e a gente de novo ter um relacionamento com Deus. Eu estou lendo o livro de Jeremias e creio que aqueles que estão seguindo o plano de leitura de Jeremias também estão caminhando, mas eu me deparei com o capítulo 17 essa semana, e o versículo 1 do capítulo 17 de Jeremias diz assim: o pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra e nas pontas dos seus altares. Até seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Azerá, debaixo de toda árvore verdejante, no alto das colinas, nos montes e nos campos. Eu escrevi na minha Bíblia, no dia 19 de maio, a história bíblica, ela narra a luta de Deus
em retirar o seu povo do lamaçal do pecado. Esse é o maior obstáculo. Quando você volta um pouco na história do povo de Israel, na época do profeta Elias, muitos israelitas estavam adorando a Baal e o poste ídolo Azerá. E Elias chama todo mundo para um momento de encontro com Deus, onde ele diz, olha, oferece esse sacrifício aí a Baal e vê, pede para ele descer fogo do céu, para ver se vai vir fogo do céu para consumir esse holocausto. E aquele povo que estava vivendo em idolatria, clamavam a Baal o dia inteiro e nada aconteceu. Até que Elias disse, ó Deus, mostra que o Senhor é o único Deus. E fogo do céu veio, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu o altar, as pedras do altar. E o povo temente ao Senhor se voltou e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ao longo da história bíblica, você vai ver Deus tirando o povo do lamaçal do pecado. Em Jeremias 17, agora anos depois, Jeremias está de novo falando ao povo de Deus, olha, vocês se voltaram para os ídolos, vocês abandonaram o único Deus de Israel. Essa é a nossa luta. E João está aqui também nos apresentando que o pecado é o maior obstáculo para o nosso relacionamento com Deus. É o maior obstáculo para a gente ter um relacionamento íntimo, pessoal e crescente com Deus. E aí, ao longo de algumas mensagens, a gente aprendeu o seguinte, versículo 8 de 1 João 1, pecados precisam ser reconhecidos. Aprendemos também que pecados precisam ser confessados. Nossa condição de pecado ou de pecador precisa ser reconhecida. Não pecar precisa ser o nosso objetivo. E hoje eu quero falar a última lição da solução de Deus para essa barreira que é o pecado. É a quinta solução. Pecados precisam do perdão divino. Somente Deus pode nos perdoar os pecados. Você, tudo que você fizer no mundo, em toda a sua vida, não é suficiente para trazer o perdão que você precisa. Pecados precisam do perdão divino. Por isso que o versículo 2 de 1 João 2, e é o versículo que nós vamos trabalhar nessa noite, diz, Ele mesmo, que é Jesus, é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não somente os nossos pecados, mas também os pecados de todo o mundo. Logo, de nada adianta reconhecer pecado, confessar pecado, reconhecer a condição de pecador, ter o objetivo de não pecar, se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário por nós. E aí, hoje pela manhã, eu comecei a compartilhar os significados dessa entrega de Jesus na cruz. E a gente viu que o primeiro significado, que a Bíblia utiliza 7 termos para explicar o que Jesus fez naquela entrega. A primeira é obediência. A entrega de Jesus na cruz do Calvário significa obediência. E quando nós olhamos para esse texto, e a gente repetiu, e é a divisa desse ano, desse mês, quem afirma que permanece em Jesus deve viver como Ele viveu. Viver como Jesus viveu é uma possibilidade exclusiva para quem já foi perdoado por Cristo. Viver como Ele viveu é uma atitude daquele que é obediente como Jesus o foi. Então, da mesma forma que Jesus foi obediente, nós somos convidados a sermos obedientes também. Vimos hoje pela manhã também que a entrega de Jesus na cruz do Calvário significa sacrifício. Jesus é o cumprimento de todo o ritual, de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Mas isso significa mais, significa o seguinte: o sacrifício de Jesus foi substitutivo, ou seja, a cruz era para mim, era para você. Nós é que teríamos que ser crucificados. Nós merecemos a morte. O pecado que nós herdamos
Desde Gênesis capítulo 3, ele precisa ter um pagamento, e o pagamento é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, como diz Paulo. Mas aí, vem Jesus e morre na cruz dizendo, olha, eu vou pagar a sua culpa. Eu vou pagar os preços pelo seu pecado. Ou seja, o sacrifício de Jesus é substitutivo, é penal, ele paga a nossa culpa. Ele não apenas morreu para demonstrar amor, mas ele morreu em nosso lugar. Hoje eu quero começar mais uma expressão bíblica que explica o significado da entrega de Jesus na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, que será o primeiro de hoje, a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário significou propiciação. Propiciação. E esse termo, propiciação, aparece 4 vezes apenas no Novo Testamento. Uma delas é nesse texto de 1 João, capítulo 2, versículo 2. Mas eu quero convidar os irmãos a olharem esses termos em alguns textos. Olhem Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Deus apresentou Jesus, e ali na NVT que está sacrifício, é propiciação, como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve em não castigou os pecados antes cometidos. Quer dizer, Jesus, ele se entregou como propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação? Propiciação tem o significado de expiação. Expiar a culpa, expiar o pecado, significa que Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, e quando eu creio nesse sacrifício, quando eu creio na pessoa do Filho, a nossa culpa, ela é apagada diante de Deus. Ele apaga a nossa culpa pelo sacrifício que Ele fez. A fonte de propiciação é o amor de Deus. Propiciação significa que a morte de Cristo apaga os nossos pecados. A morte de Cristo apaga os pecados e nessa maneira satisfaz a ira e a santidade de Deus contra o pecado. Hoje pela manhã eu até compartilhei, da mesma forma que a luz e a escuridão não coexistem, onde a luz chega, a escuridão se dissipa. Deus também não coexiste com o pecado. Onde ele chega, onde a santidade de Deus chega, o pecado e o pecador é exterminado. Qual é a solução de Deus? O sacrifício do seu Filho na cruz para apagar os pecados. Quando eu falo que eu não gosto que a gente fica, vamos louvar com mais intensidade, porque o adorador é aquele que experimentou o que significa ter os seus pecados perdoados. Ele ergue a cabeça, ele quer louvar ao Senhor, porque ele encontrou aquele que trouxe a novidade de vida para o seu ser. Esse é Jesus Cristo. Eu lembro quando, no texto de Mateus, capítulo 9, Jesus está em casa e recebe o paralítico em Cafarnaum. Os irmãos conhecem o texto. E aí, o paralítico é colocado ali na casa, na frente de Jesus, pelo telhado. E Jesus olha para aquele homem e diz, perdoados estão os teus pecados. Os líderes religiosos olham e começam a questionar, mas como assim? Somente Deus pode perdoar pecados. E de fato, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Mas quando você lembrar que Ele foi na cruz do Calvário, você precisa lembrar que Ele foi para que, crendo nele, os seus pecados fossem apagados, fossem perdoados. Sem a morte de Jesus, Deus não pode perdoar pecadores
justamente e com justiça. É necessário pagamento. Foi necessário que o pecado fosse pago para ser apagado. E ele foi pago com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como não ser grato com isso, irmãos? Eu disse hoje pela manhã que a minha maior vontade é chegar correndo no céu para dar um abraço em Jesus e agradecer, porque Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. Expiação, então, segundo John Stott, é a satisfação por meio da substituição. Deus satisfaz a ira com a substituição, com a morte do seu filho. Seja grato a Deus. A implicação que vem para o nosso coração, mais uma vez, é a devoção. Louvado seja o Senhor. Tu és digno, Senhor. Quando o cordeiro que foi morto pega o livro em Apocalipse, os 24 anciãos se prostram e dizem: Tu és digno, Tu és digno. Como não adorar esse Jesus que morreu em nosso lugar? Em quarto lugar, a quarta palavra que a Bíblia utiliza para nos ensinar acerca do significado da cruz, da entrega de Jesus, é reconciliação. Jesus morreu na cruz, Ele morreu em obediência, Ele morreu como sacrifício, substituindo o nosso lugar. Ele pagou por nós. Jesus morreu como propiciação, ou seja, Ele apagou os nossos pecados, mas também Ele morreu para trazer reconciliação. Eu quero ler com os irmãos alguns textos, olha na sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, Romanos 5, 10 e 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Versículo 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário trouxe para nós a possibilidade de reconciliação com Deus. A palavra reconciliação no grego significa alguma coisa que faz o fim de inimizade e restaura a amizade de pessoas anteriormente alienadas. A ação de Jesus Cristo de ser crucificado, de se ofertar, de se oferecer por nós, trouxe a possibilidade de reconciliação. Isso nos mostra, em primeiro lugar, que todo aquele que ainda não creu em Jesus, que não nasceu de novo, necessariamente está em inimizade com Deus. Não adianta ser amigo do Evangelho. Aliás, eu nem gosto dessa expressão, aquele é amigo do Evangelho. Coitado! Porque ele nem se considera um perdido e nem um salvo, é amigo do Evangelho. Mas do que adianta ser amigo do Evangelho e inimigo de Deus? De nada adianta. Mas Jesus Cristo veio e trouxe a possibilidade de reconciliação. Por causa de Jesus Cristo, a gente pode falar diretamente com o Pai. Por causa de Jesus Cristo, a gente pode estar na presença de Deus, Pai. É por isso que, nesse texto, o apóstolo Paulo diz: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus. Algo que era impossível. Algo que no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo. Jesus, Ele nos convida, como está em Hebreus agora, um novo e vivo caminho foi aberto por causa do sangue de Cristo. Você pode entrar na presença de Deus Pai. Você é um reconciliado.
você está reconciliado com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5 também, versículo 18 a 20, 2 Coríntios 5, 18 a 20, diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Versículo 19, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Quer dizer, Cristo trouxe a possibilidade de reconciliação. Mas é interessante que esse versículo 20, ele dá a ideia de que a igreja tem que proclamar e gritar de forma imperativa: olha, reconcilie-se. Depende da sua atitude de abrir o seu coração, de crer na salvação de Cristo, de se entregar e dizer: eu reconheço que eu estou em inimizade com Deus, eu reconheço que sou pecador, mas eu quero estar de volta com o Pai. Você já está reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus? Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, foi em obediência. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, foi em sacrifício. Eu vou pagar a sua dívida. Quando Jesus entregou na cruz do Calvário, foi propiciação. Ele apagou, Ele perdoou os nossos pecados. Quando Jesus entregou-se na cruz do Calvário, Ele nos reconciliou de novo com o Pai. Sabe, uma das coisas extraordinárias na vida cristã, e é uma implicação direta na nossa vida, é exatamente a apropriação do que Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: olha, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Cristo Jesus. Ele apagou. Mas é porque está em Cristo. Note que o texto diz: nenhuma condenação há para os que estão na igreja. É isso que está dizendo o texto, irmãos? Não. É quem está em Cristo. E em Cristo significa vivendo nele, vivendo como Ele viveu, vivendo com Ele em si. É Jesus Cristo em nós e nós em Cristo, mergulhado, imerso, permeado por Cristo. Ele nos reconciliou, Ele nos perdoou, e aí o diabo já não pode mais nos acusar. Aquele que é reconciliado com Cristo, aquele que já experimentou a propiciação de Cristo sendo imputada em sua vida, a justificação de Cristo, o diabo pode acusar, você pode dizer: olha, eu falei, mas eu já pedi perdão e eu já sou um perdoado, mas eu sei qual é o meu fim. O meu fim é desfrutar da eternidade com Cristo, mas o seu, diabo, também eu sei, é a destruição, é a derrota, porque o meu Redentor, Jesus Cristo, Ele já é vitorioso e vai ter o ponto final nessa história. Meus irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tem muita gente, muitos discípulos que estão vivendo, afundando-se numa vida de acusação do diabo e vivendo somente assim de cabeça baixa. Eu gosto muito daquela passagem em João capítulo 8, quando é colocada uma mulher adúltera, pega em adultério, diante de Jesus, e muitos líderes judeus, naquele contexto, chegam para Jesus exatamente e dizem assim: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E aí Jesus começa a escrever no chão e diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Alguns
teólogos, e aí é pura especulação, dizem que o que Jesus provavelmente estava escrevendo eram os pecados de cada um que estava ali. E quando eles começaram a ler o que Jesus estava dizendo, diz o texto que foi indo embora do maior, do mais velho para o mais novo. Mas o que eu gosto daquele texto é que Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E eu acredito que quando Jesus pergunta é porque nem ela tinha percebido que eles já tinham ido embora. Provavelmente ela estava de cabeça baixa, já esperando a morte. E quando Jesus pergunta, ela tem a possibilidade então de abrir os olhos, olhar em volta e perceber que não tinha mais ninguém. E aí Jesus diz: olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus fez aquela mulher erguer a cabeça. Jesus trouxe dignidade para a vida dela. É isso que o Evangelho traz à vida do ser humano, dignidade. Quando nós pensamos nesse mês, vivendo como Jesus viveu, significa exatamente entender que viver como Jesus viveu, é viver como nós deveríamos ser e éramos antes do Jardim do Éden, na queda de Gênesis capítulo 3. Porque Jesus é o novo Adão. Essa é uma possibilidade para aqueles que já foram perdoados. Quero ler ainda Efésios capítulo 2, olha na sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele nos uniu, judeus e gentios, em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma só humanidade. Assim, ele nos reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Quer dizer, a realidade de qualquer ser humano sem ter nascido de novo é de completa inimizade com Deus. Não tem como. Pode ser uma pessoa boazinha, pode ser uma pessoa religiosa, mas somente Cristo nos reconcilia com o Pai. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que a vida do discípulo, ela é constante adoração. É uma constante devoção e gratidão. Senhor, muito obrigado, porque eu estava longe. Havia uma barreira de inimizade. Havia um obstáculo que me impedia de estar com Deus. E agora não. Eu posso me aproximar. O texto diz que Ele nos trouxe. Versículo 13. Agora vocês foram trazidos para perto dEle. Trazidos para perto de Deus. Meus irmãos, essa reconciliação, ela traz para nós uma implicação direta. O discípulo não pode viver longe de Deus. O discípulo tem o privilégio de estar juntinho do Pai, juntinho de Deus. Hoje foi muito engraçado. A nossa filha Alice foi passear com a Dudinha, filha da Raila, né? Foram passear. E já no portão, na hora da saída, aí ele ficou chorando: Alice, Alice. Não queria ficar longe da irmã e ficou chorando o tempo todo: Alice, Alice. Briga o dia inteiro. É Street Fighter o dia inteiro. Milane, agora tu separa que eu não aguento.
Aí depois ela, vai tu agora que ó. Mas só o fato de estar longe. E ficou, e aí eu, vamos lavar prato comigo. Ó que boa, né? Para tentar despistar, ela não queria. Irmãos, quando a gente foi almoçar, a gente sentou na mesa, eu estava aqui, Milane do meu lado, a Elia ali, vamos dar as mãos. Eu estendi as mãos, ela botou do lado assim, não, eu quero a mão da Alice. Eu quero a mão da Alice. Nós deveríamos desejar a presença de Deus dessa forma, irmãos. Tirando as brigas o dia inteiro das irmãs, tá? Desejar ardentemente. Eu quero Deus. Eu quero estar com Ele. Eu não posso ficar longe de Deus. Irmãos, nesses dias, acredito que foi no dia 2, a nossa devocional sobre oração foi orando como Ele orou. Mostrava como o próprio Jesus, Ele intercalava as suas ações ministeriais com a oração. Mas por que Ele parava o que estava fazendo para orar? Porque Ele queria estar com o Pai. Ele queria falar com o Pai. Como você pode deixar apenas para orar uma vez no dia? A reconciliação traz uma implicação direta na vida do discípulo, é que nós podemos estar próximos de Deus. Que privilégio. Então, a nossa realidade sem Cristo é separados, alienados, inimigos, mas por causa da cruz de Cristo, a justiça e a santidade de Deus são satisfeitas. E Ele então está disposto a ter comunhão conosco, a fazer de nós amigos de Deus. Existem 2 textos aliás 3, que eu amo demais. Isaías capítulo 40, versículo 8, quando Deus está falando sobre o povo de Israel e fala, e você, descendente de Abraão, meu amigo. Que privilégio extraordinário ser chamado de amigo de Deus. Imagina Deus dizer assim, olha, pode caminhar aí, ó, esse tal de Roosevelt, porque ele é meu amigo. Como eu queria ouvir isso de Jesus. Mas aí vem o texto também de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, quando fala de Moisés, que Moisés armava uma tenda, e diz que na tenda o Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala com Ele quer ser nosso amigo, gente. Aí em João capítulo 15, versículo 15, vem Jesus e diz assim para os seus discípulos, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Quer dizer, Deus quer ter um relacionamento de amizade conosco, e nós queremos ter um relacionamento distante com Deus. Você está perdendo um grande privilégio. É preciso então aceitar a reconciliação que Deus já fez em Cristo Jesus. Em quinto lugar, o quinto significado da entrega de Jesus na cruz do Calvário por nós. A entrega de Jesus significou redenção. A palavra redenção significa resgate. Resgate. Esse termo é exatamente o que você está pensando se fizer uma comparação com um sequestro. Alguém que foi sequestrado e para ser devolvido é preciso pagar um resgate, é preciso pagar um preço. A morte de Jesus Cristo na cruz tem esse significado. Ele pagou de certa forma para que nós fôssemos resgatados, ou seja, há um sentido de libertação. Essa palavra redenção no grego significa libertação por meio do pagamento de um preço. Então Jesus não apenas morreu por obediência, Jesus não apenas morreu para pagar o preço do nosso pecado, Jesus não apenas morreu para apagar e nos dar uma purificação, Jesus Cristo não apenas morreu para trazer a nossa reconciliação com Deus, mas Ele morreu também para nos resgatar, nos trazer a libertação. Ele pagou o resgate do seu sequestro. Nós fomos sequestrados em nossos sonhos.
Nós fomos sequestrados no plano de Deus para nós, e Ele paga para que você tenha vida. Ele pagou na cruz do Calvário. Há muita gente também aprisionado ainda, vivendo uma escravidão do pecado. Você precisa de Jesus. Você precisa da libertação que Ele dá. Sem Cristo, somos escravos do pecado. Em Cristo Jesus, somos libertos. Se você peca, é por pura escolha sua. E você está errado. Você está em pecado. Então, o nome do preço pago por nós se chama resgate. Redimir, redenção, significa comprar de novo. E ele traz essa ideia de deixar de ser escravo. A situação então do ser humano sem Cristo é de escravidão. Mas ele pagou o preço. E irmãos, não foi um preço barato. Um preço caríssimo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ainda, Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7 diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade. Tem gente que pensa assim: ser crente é ser preso a um monte de regra. Não entendeu nada do evangelho, quem pensa assim. Tadinho. Em Cristo nós temos a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Quem está sem Cristo não consegue vencer o pecado. A gente tem a liberdade de decidir dizer: eu não quero isso para a minha vida, porque eu sou livre, eu controlo. Quem está sem Cristo não, está aprisionado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Pedro, ele fala sobre esse preço que foi pago. Ele diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor. Versículo 19: mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Então, quando Jesus Cristo se entregou, Ele estava pagando o nosso resgate para a libertação. Isso deve gerar em nós também devoção, irmãos, e dizer: Senhor, muito obrigado, porque agora eu sou livre. Às vezes a gente não tem noção do que significa a escravidão do pecado. John Hammett, ele diz, e se puder colocar essa frase aí, Marconi, vai ser extraordinário, porque essa frase é maravilhosa. Ele diz o seguinte: para criar o universo, só precisa de uma palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Para redimir o mundo, precisa da palavra viva, o seu próprio Filho amado. A redenção é livre para nós, mas custou muito para Deus. A redenção é livre para nós, mas custou muito para Deus. Você tem dado valor ao preço pago pela sua libertação? Um discípulo, uma discípula que vive de qualquer jeito, não reconhece o preço que foi pago para que você seja livre. Às vezes a gente cai na mesmice, de falar da cruz, a ceia, toma o cálice, a gente já faz no piloto automático. Não sabe que esse suco está representando gotas do sacrifício que foi feito para que você, para que eu, tivéssemos a libertação. A redenção, então, envolve a ideia de substituição. Mas também, em sexto lugar, a entrega de Cristo por nós significou vitória.
A obra de Cristo na Bíblia é vista como a vitória sobre todos os poderes do mal. Ele venceu sobre Satanás, ele venceu sobre a morte e ele venceu sobre principados e potestades. Cristo morreu e trouxe uma nova realidade para a nossa vida. Ele venceu sobre o pecado, ele venceu sobre Satanás, ele venceu sobre a morte. E por último, a entrega de Cristo por nós significou exemplo. Como o texto de Marcos 10, 45 diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. 1 Pedro 2, 21, quando Pedro vai falar do sofrimento, ele diz, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, para que sigamos os seus passos. Em 1 João 3,16, esse capítulo, esse livro que nós estamos estudando, João, discípulo amado, diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quer dizer, a entrega de Jesus também significou exemplo. Tem muita gente querendo viver um evangelho individualista. Eu sei da minha vida com Cristo. Ninguém precisa saber. O outro também que se vire. Eu não me importo. Não. O evangelho é a gente dar a nossa vida pelos outros. O evangelho é para se viver em comunidade. A figura que Jesus fala que a igreja é corpo. Eu, graças a Deus, nunca vi uma mãozinha andando aí sozinha. Só na família Adams. Corpo tem que estar junto. Corpo tem que estar unido. Meus irmãos, e eu quero convidar você. Você está na celebração no domingo à noite, isso é maravilhoso. A gente vai terminar aqui, tem cantina, às vezes come, a gente faz um lanche, a gente conversa, mas nada se compara do que o pequeno grupo durante a semana, pequeno grupo multiplicador. É quando a gente está junto, a gente cresce, a gente encoraja uns aos outros. Eu quero te encorajar a fazer parte de um pequeno grupo da igreja. Está espalhado aí nos bairros da nossa cidade, até de outra cidade também. Temos que viver em corpo. Nesse sentido, devemos seguir os mesmos passos de Jesus. Não para salvar os outros, mas para levar Jesus Cristo, que é a salvação. E da mesma forma como hoje pela manhã, todas essas lições do que representou a entrega de Jesus, trazem implicações para nós. A primeira é a de salvação, é de adoração. Eu preciso fazer de minha vida um ato de adoração contínuo por aquele que se entregou por mim. Segundo, se Jesus Cristo é a solução de Deus para o problema do pecado, somente Ele salva. Você precisa se entregar a Jesus. E terceiro, se somente Jesus Cristo é a solução para a salvação do mundo, a igreja, eu e você, precisamos nos comprometer em compartilhar essa salvação com outras pessoas. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, se você quer se render ao Senhor Jesus, talvez dizendo pela primeira vez, eu reconheço o sacrifício de Jesus por mim, e eu quero me render a Ele. Lembra de 1 Coríntios 5:20? Paulo diz que a igreja tem que dizer, olha, grita para o mundo, reconciliem-se com Deus. E talvez essa noite seja a noite em que você vai ser reconciliado. Se é isso que você quer dizer a Jesus, Pai, eu quero me render ao Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Se você vier sozinho, alguém vai chegar junto, vai ficar do seu lado. Você não vai ficar sozinho não.
Mas talvez o que você quer dizer é: Pai, eu quero viver em adoração ao Senhor. Eu reconheço que eu estou vivendo tão distante. Eu quero ficar mais perto de Ti. Eu quero assumir o compromisso. Talvez o compromisso que você precisa assumir nessa noite é o compromisso de caminhar esses 30 dias. Olha, a gente está no 5º dia. Tem mais 25 dias aí, vivendo como Jesus viveu. Você quer assumir esse compromisso? Vem aqui, eu quero orar com você também. Mas talvez o que você queira dizer é: eu não estava muito preocupado em falar da salvação com gente que está tão perto de mim. Olha, ele está perdido. Se não nascer de novo em Jesus, ele está perdido. E nós somos responsáveis. Eu queria que você assumisse o compromisso de dizer: eu vou orar para Deus me dar uma vida para eu compartilhar o Evangelho com essa pessoa. Se você quer assumir esse compromisso, vamos orar juntos. Vem aqui à frente, enquanto nós vamos cantar e nós nos entregamos ao Senhor.